sobre fé. Amém? E quando a Stephanie estava aqui, né, falando, dando o testemunho dela, eu falei: Senhor, nós estamos no mesmo espírito. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu vou falar sobre fé e vou me deter bastante aqui no que eu escrevi, porque eu gostaria de trazer uma palavra de edificação para a igreja, né? Uma palavra de orientação, algo que o Espírito Santo tocou no meu coração. Então eu estive, quando o pastor me convidou, e eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor, sempre sensível à voz do Senhor, por esta oportunidade, e tenho pedido ao Espírito Santo que use essa mensagem para estar nos edificando a nós todos, né? E quando eu estive um dia trabalhando ministrando aos jovens, né? Eu quero agradecer a Michele por ter me dado essa oportunidade. Deus está assim trabalhando, né? Nos colocando, né? Deus vai nos colocando junto lá onde Ele quer, né? Para a gente poder ir cooperando, né? Ajudando, somando, né? Igual o evangelista fala, nós estamos aqui para somar. Glória a Deus, né? Mas aí eu percebi a necessidade de se abordar mais sobre a fé. Amém? Então, a fé tem o poder, nós sabemos, de transformar realidades, mover o impossível e fortalecer corações diante dos desafios. Quando se crê em Deus, sua ação se manifesta de maneira surpreendente, trazendo milagres, vitórias e salvação em Cristo Jesus. A fé é a chave que abre portas, vence o mundo e protege contra o mal, revelando o infinito poder de Deus na vida daqueles que confiam nele. A fé nos conduz à salvação e à vida eterna. A fé nos protege e nos torna invencíveis diante do mundo, porque Jesus venceu o mundo, e Ele mesmo disse, né? Eu venci o mundo, né? E é Ele quem nos ajuda a vencer o mundo, amém? Ele nos dá força, aleluia. A fé tem poder para remover montanhas e obstáculos. Deus usa a nossa fé para alcançarmos pessoas com a verdade do Evangelho, e assim transformar vidas, famílias e nações. Aleluia. Abacuque vai nos dizer que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, vai nos fazer uma declaração surpreendente. Tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Sem a fé, o crente cai no pecado. Tudo o que o crente fiel fizer, ele deve fazer pela fé. Tudo. Uma vez que ele viverá pela fé, todos os nossos atos, as nossas obras, o nosso agir, tudo tem que ser pela fé. Porque o fato de permanecer no domínio da fé protege o fiel do pecado. Porque a fé, ela fixa sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. A fé visualiza Deus, a sua palavra e a sua soberania, a sua vontade soberana, que está acima da minha e da sua vontade, que está acima da vontade de qualquer rei, ou ministro, ou presidente de qualquer nação do mundo. Deus é soberano, e essa fé, ela fixa a pessoa de Deus, o seu poder, a sua soberania, a sua vontade, a sua palavra, os seus princípios. Por isso nós temos que andar na fé, e tudo que fizermos fora da fé, sem fé, é pecado. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. E Hebreus 11:6 vai nos dizer isso. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Aleluia. Oremos. Senhor, eu te louvo,
E te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade de estar aqui, ó Pai, trazendo esta mensagem à tua igreja. Espírito Santo, usa-me, dê vida para esta mensagem, que ela não seja somente uma mensagem logos, mas que seja uma mensagem rema, uma mensagem reveladora, uma mensagem que possa trazer revelação da tua vontade, do teu poder para o coração da tua igreja, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Então, os inimigos da fé é o tema da minha ministração desta noite. Os inimigos da fé. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo para combater o bom combate da fé. Nós podemos concluir que se existe um combate, é porque existe um inimigo a se combater, não é mesmo? E quando nós descobrimos o que a fé é e o que ela não é, a guerra começa a se instalar. Porque nós devemos saber o que a fé é e o que a fé não é. Então, primeiramente, vamos compreender o que a fé é. A fé é definida biblicamente. Não tem nada a ver com a teoria filosófica. Ela é definida biblicamente. Você quer definir fé? Vai na Bíblia, meu irmão. Vai na Bíblia. Não ouça fulano, ciclano ou beltrano. Vai na Bíblia. Porque a Bíblia define o que é fé. Então a fé, ela é definida biblicamente. Porque a gente ouve tantas heresias que a fé tem que ser confrontada. Tem que ser confrontada não. Alguém falou alguma coisa que eu achei assim um absurdo. Mas deixa para lá. A fé, Hebreus 11:1 fala: agora a fé é a certeza das coisas que esperamos, a prova das coisas invisíveis. Uma outra tradução, a fé é a realização das coisas esperadas, a prova das coisas invisíveis. A fé é uma substância, ou seja, a fé é a confiança sólida, imutável em Deus, e está construída sobre a certeza de que Ele será fiel à sua promessa. A fé penetra o domínio invisível da esperança, das coisas que nós esperamos, e transporta para o domínio da realidade. Ela é aquela que vai penetrar lá onde nós estamos esperando. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Então ela vai transportar para o domínio da realidade. Aleluia. A fé, a terceira coisa que a fé está no tempo presente, no agora, não é no futuro, é agora. A fé é para hoje, é para agora. É para hoje, é para agora. Você crê que você recebeu. Agora, Deus é que vai determinar o tempo da realização. Deus é que vai determinar o tempo que você vai receber aquilo que você já, pela fé, adquiriu, que você recebeu no seu coração. Então, isso é fé. Por isto, como diz Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedistes, crede que recebestes, e será assim convosco. A fé, a quarta coisa, o quarto item, a fé é a evidência da fidelidade de Deus. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Amém? E nós estamos vendo muitos testemunhos aqui, e eu tenho certeza que muitos testemunhos ainda virão, porque o nosso Deus, Ele não cessa de trabalhar. Amém? Aleluia. O quinto item, a fé é a compreensão do que Deus falou, o seu significado e o que Ele irá fazer. A fé compreende que foi pela palavra de Deus que as coisas foram feitas. A fé entende, ela compreende, ela acredita. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Pela fé,
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas invisíveis. É a fé que vai acreditar. Os filósofos não acreditam porque eles não têm fé para acreditar, mas nós cremos, a fé acredita. A fé compreende que a palavra de Deus não volta vazia. Quando os 3 amigos de Daniel se encontraram ali diante da fornalha ardente, pela fé, eles compreenderam que Deus podia livrá-los, e foi pela fé que eles foram capazes de compreender a dimensão da capacidade e do poder de Deus. Teoricamente a gente sabe que Deus é poderoso, teoricamente, mas quando a fé nos revela a dimensão do poder e da capacidade de Deus, é outra coisa, meus amados. Quando ela nos revela e que a gente compreende aquilo, é porque algo vai acontecer, é porque um milagre está às portas. Aleluia. Então Daniel 3,17 vai nos falar: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Gente, que fé é essa? Que ousadia é essa? Que firmeza é essa? Será que nós teríamos essa ousadia, essa firmeza diante da morte, diante de algo, de um desafio, de afirmarmos a nossa confiança em Deus? Se Ele quiser, Ele vai nos livrar, senão nós não nos dobraremos aos ídolos, nós não nos dobraremos aos deuses deste século. O sexto item, a fé é a ação, e ela coopera com Deus, ela coopera sempre com o que Deus declara. A fé, ela age, ela não é estática, porque a fé sem obras, ela é morta. Então a fé, ela é ação, ela está agindo, ela está agindo. Dá vontade de poder ir esmiuçando, porque é tão profundo e tão poderoso. Sétimo item, a fé é obediente. A fé e a obediência são inseparáveis. A nossa irmã deu um testemunho de obediência. Deus deu uma direção para ela, bem precisa, e ela obedeceu. Ela fez como Abraão. Deus mandou ela ir a uma cidade que ela não conhecia, não tinha nenhum contato, mas ela obedeceu. Isto é fé. Deus nos dá uma direção, porque se não houver obediência, a fé é morta. A fé não vai entrar em ação. Tem que ter obediência. Muitos perdem a bênção porque na hora de obedecer, eles hesitam. Será? E se? Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Obediência. Obediência. Ser obediente mostra a fé em ação. Foi o que aconteceu com Josué. Nós sabemos como Deus usou Josué, e Deus falou. Josué teria sucesso enquanto ele obedecesse às instruções precisas de Deus. E ele teve, e ele fez sucesso. Ele foi um homem vitorioso, conquistou a terra prometida, levou o povo para entrar na terra prometida. Amém? Então, agora eu quero ver com vocês o que a fé não é. Eu não estou explorando tudo, só os pontos mais importantes. A fé não é esperança.
A fé se situa no presente e a esperança no futuro. Segundo, a fé não é racional. A nossa faculdade de raciocinar é afetada pelos 5 sentidos. Querendo ou não, nós somos afetados pelas circunstâncias. O raciocínio diz que devemos considerar os fatos, mas os fatos não revelam necessariamente a verdade espiritual. Nós temos que parar de ver as adversidades à nossa volta. Nós temos que parar de ouvir o que o mundo está gritando ao nosso ouvido. O mundo é ruim, os funcionários são péssimos, a lei é difícil, o governo aqui está dificultando as coisas, a lei muda aqui como se muda de roupa, já ouvi falar isso, porque é verdade, entendeu? E tantas outras coisas. Fulano não vai nunca mudar, porque, pessoa difícil. Você está entendendo? Olha como nós somos afetados pelos nossos 5 sentidos. A gente tem que prestar atenção nisso, porque isso é muito importante. Moisés, quando ele enviou os 12 espias para poder explorar a terra prometida e trazer um relatório, nós vemos que eles voltaram, trouxeram fruto, né? Voltaram satisfeitos, e os 12 homens estavam de acordo com o que Deus falara sobre a terra. Sim, a terra mana leite e mel, é uma boa terra para se viver. Mas daí os 10 espias começaram a relatar aquilo que os 5 sentidos deles foram afetados, o que eles ouviram e viram. O povo que habita na terra é poderoso, são homens de alta estatura, são gigantes, as vilas são grandes e fortificadas, é uma vila que come os seus habitantes. Números 13:33. Também, vou ler aqui da minha Bíblia. É porque está um pouquinho pequeno para mim, por favor. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Muitas vezes nós nos temos visto nesta situação. Estamos numa nação que não é a nossa. Precisamos aprender a língua. Precisamos ser legalizados. Precisamos de tantas coisas, não é mesmo? E nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos, meus amados, se Deus nos trouxe, Deus conhece esta nação, para Deus nada é impossível. Deus tem a sua maneira de trabalhar, que nós não entendemos. Nós não precisamos compreender como Deus trabalha, nós só precisamos confiar nele. Confiar que Ele é poderoso para tocar no coração de tal e de tal pessoa, para mudar a sua e a nossa situação. E Deus faz isso. Deus pode mudar uma lei por causa de você. Uma lei por causa de uma pessoa, Deus faz isso. E muito mais. Ele pode fazer isso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Imagina aquilo que é impossível, para Deus é possível. Por quê? Por que não? Sim, Deus pode mudar a lei. O governo está aí, vai soltar novas leis que estava dificultando. Deus pode mudar isso. Vai prejudicar o povo dele? Vai dificultar? Deus pode mudar. Confia no teu Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é soberano. Você ainda não tem os seus documentos? Confia nele. Fala, Senhor, eu preciso. Como a Stephanie falou, abra o teu coração. Senhor, eu necessito. O Senhor sabe que eu preciso. E Deus sabe que você precisa. Mas Deus quer que você se derrame diante dEle. Deus quer que você confie nele. Que você espere nele. Que você continue a perseverando. Quando
Jairo estava ali com Jesus e que falaram: não importunes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Jesus falou: não temas, crê somente. A Bíblia não relata nenhuma palavra de Jairo, nenhuma murmuração, nenhuma reclamação. Ele não temeu e ele creu. É isso que Deus está nos pedindo. Não temas, creia tão somente. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um projeto, um sonho. Creia tão somente. Deus te deu uma palavra específica, creia, Ele vai realizar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é eu e você, que às vezes nós somos seres humanos, nós nos enganamos. Mas Deus não. Deus não. Ele é o mais interessado em realizar os sonhos que Ele mesmo colocou no nosso coração. Você sabe disso? E quantas vezes Deus tem que esperar por nós decidirmos a caminhar com Ele, nós decidirmos a falar: sim, Senhor, pode me usar, estou disponível. O Senhor está falando para mim orar mais? Ok, eu vou orar. O Senhor está falando para mim ler mais da Bíblia? Ok, eu vou. E quantas vezes Deus espera? E Deus fica esperando. Quando é que meu filho vai levantar e vai começar a orar, vai começar a agir? Não é mesmo? Aleluia. Mas Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Imagina, Caleb sozinho, na frente daqueles 10 homens, que contaminaram toda uma nação. Ele teve coragem e ousadia de dizer: nós certamente prevaleceremos, vamos subir, nós vamos conquistar a terra prometida, porque é uma promessa de Deus. Caleb, ele estava debaixo, Israel estava debaixo de uma promessa de Deus, mas ele não entendeu isso. Quando você está debaixo de uma promessa de Deus, pode levantar o inferno que for, meus amados, você se levanta como Caleb disse: não, Deus me prometeu e Ele é fiel, Deus vai cumprir a promessa dEle na minha vida, Ele vai cumprir. Faça calar as vozes do diabo, a voz do inimigo, as vozes dos seus adversários, vozes negativas que querem impedir que você alcance a sua promessa, que você seja alcançado por ela. As promessas de Deus vão nos alcançar, sim, se nós estivermos em conexão com o Senhor, se nós estivermos firmes, confiando, esperando nele. Amém? Deus pede uma postura da nossa parte para que Ele possa fazer a dele. E não é difícil o que Deus nos pede. Não é difícil. Os seus mandamentos não são penosos. Não são. E é triste porque muitos estão perdendo o melhor de Deus por causa do bom. Porque o melhor tem que se fazer um sacrifício, não? O melhor se exige excelência, não é? O melhor você tem que se dedicar mais. Você tem que fazer mais do que os outros. Você tem que se esforçar. E quantos preferem ficar no bom? Porque é difícil. Com Deus é difícil. A fé enxerga além dos fatos do natural e vê os feitos do que diz a palavra de Deus. Esses homens estavam olhando os fatos naturais, do que eles viram e ouviram. A fé estava olhando acima, olhando para as promessas que já tinham sido liberadas. É isso, meus amados. Existe uma promessa, e nós temos que olhar acima dos fatos naturais, acima do que os nossos sentidos estão nos mostrando. A fé tem esse poder. Olha, uma palavra foi declarada ali, estou debaixo de uma promessa, então eu estou firme, eu continuo. A promessa, ela está lá, ela não vai sair não. É o momento certo da fé ir lá, pegar essa promessa e trazer para a minha realidade. É minha fé que vai fazer isso.
É eu perseverar, confiar, acreditar e esperar em Deus. Os fatos naturais dizem: um machado de ferro não pode flutuar. Entretanto, a verdade espiritual diz: pode sim. 2 Reis 6, 5, 7. A gente vai ler rapidinho aqui. 2 Reis 6, 5, 7. 2 Reis 6, 5, 7. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntando o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Ferro pode flutuar? Pode. A lei natural fala que não. Os fatos naturais, não pode. Mas Deus, as leis espirituais falam, a verdade espiritual fala, pode. Flutuou. Os fatos naturais dizem: ferir as águas com o manto não tem poder de dividi-las ao meio. A verdade espiritual fala, tem poder sim de dividi-las. 2 Reis 2,14. E disse, 2 Reis 2,14. 2 Reis 2,14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Isso aqui é para fortalecer a fé de vocês, tá bom? Aleluia. Os fatos naturais dizem: nós não podemos entrar em uma fornalha ardente e não se queimar. A verdade espiritual diz: entretanto, Sadraque, Mesaque e Abednego o fizeram. Eles entraram na fornalha. Daniel 3, 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Gente, é o que Deus é poderoso e capaz de fazer. Ele vai conosco, Ele está conosco, não importa a situação, não importa o perigo, não importa o perigo. As águas não te afogarão, o fogo não te queimará. É a palavra do Senhor. Nós temos realmente exemplos bíblicos para fortalecer a nossa fé e acreditar que Deus hoje quer fazer um milagre que você precisa e espera dEle. Deus pode e Ele está disposto a fazê-lo. Você crê? Os fatos naturais dizem que o homem não pode andar sobre as águas, e a verdade espiritual diz: entretanto, Jesus andou, Pedro andou. Aleluia. Mateus 14, 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Gente, o que nós pedimos para Deus, comparado com os milagres que Ele já realizou, desde a criação do mundo até hoje, é tão pequenininho. Você já parou para pensar nisso? É tão pequenininho. E a gente duvida. E a gente às vezes não crê. E Deus quer fazer mais. E Deus quer fazer muito mais. Aleluia. A fé, ela vai se fortalecendo na medida que você vai conquistando. Para você fazer uma grande conquista, Deus vai te colocar no pequenininho. Conquista aqui hoje, amanhã. Então, é um processo. Agora, se você falha aqui de conquistar uma pedrinha, como é que você quer conquistar uma pedra grande, um pedregulho, uma montanha? Você está entendendo? Né? Ore para o Senhor: Senhor, me capacite a crer e a conquistar coisas grandes. Me faça ver grande.
Me faça entender que o Senhor tem preparado algo grande, porque vai ser para a glória do teu nome, não é para a minha glória, mas é para a glória do teu nome. Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida, através da minha, através desta igreja. Deus quer glorificar o nome dele, mostrar para o mundo que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando hoje, ele continua fazendo os mesmos milagres e até mais. Jesus disse que nós faríamos mais do que ele fez, mais obras do que ele fez. E olha só o que Jesus fez, ele andou sobre as águas. Então, o terceiro item, do que a fé não é uma força em si. A fé é uma força espiritual, mas ela não funciona independentemente. A fé nunca foi concebida para funcionar sozinha. A fé funciona em combinação ou reunião com outros princípios divinos e forças espirituais que foram posicionados por Deus. A oração, como a fé, é uma força espiritual, e a oração também não funciona sozinha. A fé e a oração trabalham juntas, em colaboração uma com a outra. Amém? Aleluia. Quando o crente ora de acordo com a Escritura, o poder de Deus é liberado, e a fé trabalhará com esta oração. Quando oramos e cremos que recebemos, a fé é necessária para trazer o domínio da realidade daquilo pelo qual nós oramos. Nós oramos e acreditamos que já recebemos. Nós já recebemos. Mas a fé vai fazer o papel dela de trazer a realidade, o cumprimento daquilo que nós já ganhamos, já recebemos. Para que o desígnio de Deus possa se cumprir, tem que haver cooperação entre os princípios de Deus e as forças espirituais. O amor também é uma força espiritual que trabalha junto com a fé. A fé, quarto item, a fé não consiste na dúvida. Na epístola de Tiago, ele fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Será que tem alguém aqui que está sendo impelido pelo vento de doutrinas, ventos de dúvidas? Não, hein? No nome de Jesus, não. A fé não duvida. A fé mantém sua posição com firmeza. A fé mergulha sobre a palavra. Ela agarra a promessa dada e recusa abandonar. Nós temos que ser valentes e ousados. Eu não abandono. Deus falou, prometeu, eu não abandono. Eu não saio da minha posição, porque eu sei que é aqui que Deus me colocou e pronto, acabou. Existe uma promessa, existe uma direção, existe uma palavra, pronto. Eu não abandono, eu não recuso, eu fico firme e forte, prevaleço. Essa postura que Deus espera de mim, de você. Aleluia. Caleb, ele falou: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que você tem falado em relação à promessa que você recebeu? São palavras que estão de acordo com a promessa que você recebeu? São palavras que vão fortalecer a tua fé para que ela possa vir à realidade? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que você está declarando em relação à tua promessa que ainda não veio à realidade? Fortaleça a tua fé, meus amados. Abraão, quando ele compreendeu, entendeu que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele prometera, ele começou a louvar e a glorificar o nome do Senhor. Comece a louvar e a glorificar o nome do Senhor pela sua promessa, pela sua bênção.
A fé diz: nós somos capazes de tomarmos posse da promessa que foi dada. Nós somos capazes. Fale para você mesmo: eu sou capaz, sim, de ser registrado nesse país, de ser legalizado, de fazer aquela formação que eu tanto sonho, de trabalhar naquele lugar que eu tanto sonho, num lugar melhor, num lugar que vai me dar condição de melhorar, de crescer. Comece a sonhar. Vejamos os inimigos da fé. Nós estamos caminhando para o final. Tudo depende do que você está declarando com a sua boca. Se você está dando ouvidos às vozes negativas e contrárias, ou se você está ouvindo no seu espírito a promessa, a voz da promessa que você recebeu. O primeiro dos inimigos da fé, um dos maiores inimigos da fé, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Este inimigo é um dos mais sutis e também um dos mais devastadores no meio do povo de Deus. Oséias 4:6, ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. A palavra de Deus é o combustão da fé. Como é que a sua fé vai pegar lá a sua promessa e trazer a realidade se você não está dando combustão para ela? Oséias utiliza o termo destruir. Satanás quer produzir a destruição na vida do crente, porque ele veio só para matar, roubar e destruir. Ele utiliza qualquer arma que estiver à disposição dele. Qualquer uma ele utiliza. Qualquer uma. O inimigo da nossa fé sempre utiliza as tradições religiosas para cegar os pensamentos dos crentes concernente o que diz a palavra de Deus. É um travar, meus amados, na nossa mente, no nosso entendimento da palavra de Deus. Deus quer fazer mais. E tem igrejas que não acreditam nos dons do Espírito, não acreditam no falar em línguas, acreditam que o dom de curar foi para a época dos apóstolos, que hoje a gente não precisa mais, não se usa mais, e tantas outras coisas. A tradição religiosa, ela nos impede de ver o melhor de Deus, de ir a níveis maiores. Sabe quando Jesus falava para os discípulos assim: eu não posso mais dizer, porque vocês não estão preparados para ouvir. Deus quer abençoar, Ele quer dar mais, mas a igreja ainda não está preparada para receber. Ainda não. Falta de conhecimento da palavra de Deus. E o inimigo tem devastado o povo de Deus. E ainda continua, porque Oséias, quando ele falou, há quanto tempo faz? O segundo inimigo, a dúvida e a incredulidade, são inimigos da fé. A dúvida rouba do crente as bênçãos que Deus reservou para ele. Ou você acredita ou você não acredita. Para com Deus não existe meio termo, ou é ou não é. Não existe meio termo com Deus. Não existe ficar em cima do muro. Não existe. Se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, a se submeter a Deus, e a caminhar com Deus, a agradar a Deus,
você vai ver que Ele vai te levar para patamares que você nunca nem imaginou. E é isso que Deus quer fazer com esta igreja, viu, pastor? Ele quer nos levar para patamares mais altos. Deus sabe como salvar esta nação, como conquistar o coração desta nação. Deus sabe. E se nós estivermos disponíveis a ser usados por Ele, como Ele quer, Ele vai fazê-lo. Ele vai fazê-lo. O parceiro de viagem da dúvida é a incredulidade. Qual tem sido o seu parceiro? Dúvida e incredulidade? Parceiros de viagem? Nunca, né? Jamais. Jesus operou 2 milagres poderosíssimos diante dos seus discípulos. Um exemplo aqui bem... foi o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes, né? E depois, na sequência, Ele andou sobre o mar. E os discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre o mar, eles ficaram apavorados, começaram a gritar, desesperados, né? E eu lembro da pregação do pastor Cláudio, que ele falou, estava todo mundo gritando e não tinha mulher no barco, né? Porque mulher que gosta de gritar, né? E eles não correram, porque não tinha como, né? Ia correr para o mar. Mas eles ficaram apavorados. Mas eu até posso compreender, gente, imagina. Ver um homem andando em cima da água, de noite. É um fantasma. Mas olha só o que Jesus vai falar para eles depois. É impressionante. Marcos 6, 51 e 52. Marcos 6. E sucedeu, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. É possível isso? É possível. Os discípulos estavam vendo os pães se multiplicando. O coração endureceu. Eles não entenderam a lógica humana, o raciocínio. Não entendeu o milagre. Endureceu o coração. Não acreditou. Porque a incredulidade, ela endurece os nossos corações e nos expõe assim ao engano do pecado. Você vê um milagre e você não entender. Olha que coração duro. A incredulidade fecha completamente a porta para a manifestação da fidelidade de Deus para com uma pessoa. E Hebreus capítulo 3, ele vai tratar especificamente do pecado da incredulidade. O autor nos lembra que toda uma geração dos israelitas, do povo de Deus que saiu ali do Egito, debaixo da direção de Moisés, eles pereceram no deserto por causa da incredulidade. E Hebreus 3:19 vai nos falar isso, vai nos dizer isso. Hebreus 3:19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O texto nos diz que um coração incrédulo é um coração mau, perverso. A incredulidade é perversa porque ela nos afasta de Deus. O autor aqui de Hebreus, para nos dar um alerta, para nos exortar, ele vai escrever em Hebreus 3, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Ele vai falar: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
olha o que o pecado pode fazer. Nosso coração pode ser endurecido pelo engano do pecado. Podemos estar aqui vendo milagres, maravilhas, e o nosso coração está duro, endurecido. Podemos ler a Bíblia e ver, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tantas maravilhas, o coração está duro, não acredita. Não acredita. É o engano do pecado. É a perversidade do coração. Assim como a fé estabelece uma relação pessoal com Deus, a incredulidade, por sua vez, a destrói. A incredulidade vai destruir o nosso relacionamento e a nossa fé com Deus. Por causa da incredulidade, os israelitas foram culpados de vários pecados, tais como fornicação, idolatria, murmuração, rebelião. Mas o pecado específico que impediu toda uma geração de israelita de entrar na terra prometida foi a incredulidade, que é a fonte de todos os outros pecados. E eu pergunto, gente, não houve nenhuma nação que visse tanto milagre como o povo de Israel. Milagres que nunca mais se produziram, não vão se produzir. Que dureza é essa de coração, meu Deus! Nunca viram tantos milagres como esse povo. Quando a gente vê um milagre assim, normal, a gente fica bobo, fala assim, meu Deus, Deus é maravilhoso. E olha o que Deus fez no meio daquele povo. Coração duro. Isso acontece só com eles, aconteceu só com eles? Não, continua acontecendo no nosso meio. Continua, então, Deus está falando, dando um alerta para nós sobre a incredulidade, sobre a dureza de coração. O que ela pode fazer? Você está na frente de um milagre, você não acredita. Você não consegue, porque o seu raciocínio bloqueou aqui, ó. Entendeu? Uma vez que nós tivermos compreendido que a verdadeira fé, ela é fundamentada sobre a natureza de Deus, quem Deus é, a sua bondade, a sua soberania, o seu poder. A fé está fundada em quem Deus é. E Deus hoje, Ele quer levantar um povo guerreiro, um povo forte, um povo corajoso, um povo desbravador, porque nós estamos aqui em terras estrangeiras, nós estamos desbravando, meus amados. Cada conquista é muito importante, porque nós estamos conquistando em terras estrangeiras. Vocês já pararam para imaginar, para pensar nisso? Deus nos trouxe aqui, foi para conquistar. Aqui é a nossa terra prometida, é a terra onde Deus nos plantou e aonde Ele nos colocou. A bênção dEle estará conosco, ela estará conosco. Se você ainda não tem os seus documentos, você acredita, você continua acreditando que Deus vai te legalizar nesta nação? Você continua acreditando? Persevere, continua. Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa. Muitos vieram e falaram, olha, Deus falou isso, isso. Você acredita, então prevaleça, permaneça. Permaneça. Não faça igual os israelitas, viram tantos milagres, mas o coração era duro. Não entenderam nada. Milagre não é para entender, meus irmãos. Milagre é para viver. Milagre é para se viver. Aleluia. Que nós possamos desejar viver os milagres de Deus nas nossas vidas. E falar, Senhor, eu vivo uma vida tão medíocre, uma vida tão limitada, tão comportadinha como todo mundo, mas eu sou filha de Deus, eu servo um Deus do impossível, eu servo um Deus que Jesus falou para Pedro, você quer andar? Venha. Pedro falou, és tu, Senhor, então mande-me que eu vá até ti. Então venha, Pedro, você quer andar nas águas? Venha. Deus não nos nega poder, Deus não nos nega autoridade, Deus não nos nega a unção, Deus não nos nega o seu Espírito, mas Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito dEle, cheios do Espírito de Deus. Para quê, meus amados? Fazer proezas, glorificar a Deus. Como é que nós vamos glorificar a Deus vivendo uma vida banal?
Uma vida banal que não demonstra o poder de Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Essas palavras são primeiramente para mim. E Deus muitas vezes, meus amados, vai colocar desafios na sua vida, vai colocar problemas na sua vida, para trabalhar a sua fé, para trabalhar a sua confiança em Deus, para trabalhar a sua obediência. Muitas vezes você recebeu uma palavra, mas você não entrou em ação. Então Deus quer que nós possamos trabalhar com Ele, que nós possamos ser sensíveis à voz dEle, que os nossos sentidos, os nossos ouvidos, os nossos olhos possam estar fixados em Deus, que nós possamos ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo que nós precisamos ouvir, não é a voz do primeiro-ministro, não é a voz do nosso colega, é a voz do Espírito Santo. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser devastados pelo inimigo, destruídos pelos inimigos, porque a falta de conhecimento tem destruído o povo de Deus. Amém? Eu não sei se você gostaria de receber uma oração, se você tem um desafio na sua vida, que você quer vencer, se você tem uma promessa, mas você está fraco, você precisa de fortalecimento para acreditar que é possível. Então eu gostaria que você viesse aqui, nós vamos estar orando com você. Acreditar nas promessas de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que já têm recebido, estão recebendo algo da parte de Deus. E que no tempo certo, elas vão testemunhar. Seja você também um daqueles que já estão prontos para testemunhar. Uma bênção que Deus te deu, uma promessa que Deus realizou na sua vida. Como você está agindo? Como está a sua fé? O Senhor está aqui nesta noite para dizer que o justo viverá da fé, e que sem fé não é possível agradar a Deus, e que é a nossa fé que vai trazer a realidade, as promessas de Deus nas nossas vidas, na minha e na sua, e na vida desta igreja. Eu creio que Deus está preparando um grande local para nós. Eu creio que o Senhor está preparando homens e mulheres, pregadores, que vão pregar a palavra de Deus neste lugar. Homens que vão aprender o idioma, várias línguas, que vão ser poliglotas. Deus vai dar a capacidade de falar mais de 5 línguas poliglotas, para pregar a palavra dEle, porque nós vivemos numa cidade que fala várias línguas, uma nação que tem várias nacionalidades. O Senhor vai capacitar a sua igreja, o Senhor vai capacitar a sua voz, o Senhor vai abençoar cordas vocais aqui, para que você comece a cantar, para que você comece realmente a ser uma adoradora, um adorador do Senhor. O Senhor vai tocar cordas vocais aqui. Se você tem o desejo de cantar, de adorar ao Senhor através da música, o Senhor tem esse poder. Ele tem o poder de te capacitar, o dom da voz, o dom do cântico. Se você quer, receba. O Senhor vai dar inteligência aqui para o povo dele, abrir a mente. O Senhor vai abrir a mente de algumas pessoas aqui, dar um entendimento acima do normal, um entendimento para compreender em profundidade a palavra dele. A palavra não somente logos, mas a palavra rema, a palavra revelada, a palavra profética do Senhor. Ele vai abrir a mente
repente eu vejo, Ele vai abrir a mente, não são de muitos, mas a alguns Deus vai dar uma inteligência extraordinária, assim como Ele deu a Daniel, um espírito de excelência, um espírito de sabedoria. Se você quer, fale com Deus, abra o seu coração, fala: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de um espírito de excelência, eu preciso de discernimento espiritual, eu preciso de inteligência, eu preciso, Senhor. Qual o dom que você precisa? O Espírito Santo está aqui para te dar o dom que você precisa, que você está pedindo a Ele. É aquele que é o doador. O nosso Deus é o doador. O nosso Deus é o doador. Aleluia. Jovens, fala para Deus: eu quero fazer diferença na vida dos jovens aqui. Os jovens desta nação precisam ver o Deus que você serve. Precisam ver que você serve um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Todas as coisas. Homens e mulheres, vocês são os instrumentos nas mãos de Deus para fazer a diferença lá onde vocês trabalham, para multiplicar, para levar prosperidade. Assim como José, olhe lá onde você está trabalhando, declara a prosperidade de Deus, vai declarando a prosperidade de Deus, por onde você passar, por onde você tocar as suas mãos, declara a prosperidade de Deus, vai declarando, vai abrindo a sua boca e vai confessando a fé que ela é de acordo com a palavra de Deus. É a fé, meus irmãos, é a fé. A boca tem que confessar a fé, aleluia, tem que confessar a palavra de Deus, amém. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. E eu declaro o nome de Jesus, Senhor, venha com a tua mão de poder abençoar o teu povo, a tua igreja nesta noite, ó Pai. Estende as tuas mãos de poder, Senhor Deus, no nome de Jesus. Vai visitando, vai passando, Senhor Deus, vai fazendo uma revista, Senhor Deus, vai, Senhor Deus, como numa visão aérea, Senhor Deus, passando sobre cada cabeça, depositando a tua bênção, inteligência, capacidade, Senhor Deus, de aprender novas línguas, ó Pai, capacidade para cantar, capacidade para ministrar, capacidade, Senhor Deus, além do normal, Senhor. Vai visitando, Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Vai despertando ministérios aqui, Pai, ministérios, Senhor Deus, de homens e mulheres que vão ser evangelistas, pastores, que vão ser, Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, ensinadores, ó Pai, da tua palavra, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Senhor, levanta esta igreja, Senhor, para poder ganhar esta nação para ti, que esta igreja seja uma igreja de adoração, uma igreja que vai revelar o teu poder, a tua maravilha, Senhor Deus, nesta nação, ó Pai, que muitas pessoas possam vir aqui na frente testemunhar o teu poder, da promessa, Senhor, a promessa, Senhor Deus, que vai se realizar na vida dos teus filhos, ó Pai. Vai abrir as portas, ó Pai, daqueles que estão esperando, ó Pai, a legalização desse país. Muda toda a lei contrária, Senhor Deus, toda a lei que não favoriza o teu povo, vai mudando, Senhor Deus. Muda tudo aquilo que não é da tua vontade, ó Pai, e fortaleça o teu povo, Senhor Deus, para ir mais longe, ó Pai, para conquistar, Pai, porque o Senhor nos levantou nesta nação para conquistarmos, amém? Aleluia. E se você é um conquistador, aplauda o Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, aleluia.